Você chegou no Estúdio Navitar. Vem comigo, vamos praticar, vamos desenvolver seu talento? Vamos lá! Hoje eu quero contar para vocês uma história de um relacionamento meu antigo, mexendo nas páginas dos meus livros, buscando coisas para trazer para vocês. Eu me deparei com ela, aquele meu relacionamento. Eu e essa tinta danadinha, né, da Dimensional 3D, já trabalhamos muito juntas e ela estava esquecida, né, no meio dos meus trabalhos. Não que eu não dê muita importância para ela, porque ela me exigiu muito treinamento, disciplina e aprender a usar, porque é uma tinta danadinha que você precisa trabalhar bastante o seu traço para conseguir fazer com que ela deslize, mas logo você pega a mão. Então eu vou te contar isso e vou te mostrar quantos trabalhos eu fiz na minha vida ao longo, né, do Estúdio Navitar com essa tinta da Acrylex, né, tridimensional. E hoje eu trouxe para vocês um trabalho bem fácil, bem gostoso para trabalhar com ela e com algumas acrílicas fáceis que vão dar para você uma noção bem gostosa desse trabalho. Então vamos ver lá. Então eu usei duas telas de 30 por 30, coloquei juntinhas, né? E tô aplicando então tinta acrílica True Colors, Azul Caribe, nas duas por igual. Dei um tempinho de secagem e já comecei o processo de riscar o trabalho. Usei então um lápis comum branco. Se você tiver o aquarelável, ele é macio e risca bem em cima dessa tinta que já está seca. E com ele então eu desenhei borboletas. A borboleta, ela mexe comigo por conta da transformação, ela exige transformação e é isso que eu gosto. É fazer você pensar comigo e mudar a sua vida. E agora com essa tinta, ela vai dar um relevinho e eu vou circular tudo que foi desenhado, tá? Começo de cima para baixo para não ter perigo da mão atrapalhar esse processo, tá? Ó. O segredo para trabalhar com essa pontinha é ir apertando de levinho, tá? Então, eu vou fazer o contorno de tudo. Não se preocupe com o acabamento, às vezes ficou mais largo, outro mais grosso. Depende da gente treinar bastante para usar, né? Quando a gente vai pegando a mão, fica mais fácil. Então a gente vai treinando que vai dando certo, tá? Mas depois o resultado final fica bem bacana, porque a gente muda todo esse cenário com o colorido, tá? Então aguenta aí que você vai ver o resultado. Toda vez que vai começar a fazer, limpa a pontinha com o papel. E o segredo é não encostar demais o biquinho na tela. É deixar uma distânciazinha. Feito isso, então, com a caneta permanente, eu vou fazer uns detalhes da borboleta, tá? Esse eu fiz com a caneta permanente preta. E agora, depois de feito tudo isso, eu ainda vou trabalhar dentro das asinhas, né? Para deixar mais quadriculado ainda dentro das asinhas, tá? Qual que é a diferença entre usar essa dimensional e a caneta preta? A caneta preta, ela não separa cor depois. Eu vou trabalhar dentro desses lugares com cor. Então, com esse alto relevo, a cor não pula. Aqui, com a caneta permanente, ela fica só riscada, né? É fácil com a permanente, mas esse aqui cria uma barreira para poder depois pintar dentro de uma cor e fora de outra. Vocês vão ver já já. Então, as partes que não é borboleta, eu vou deixar sem fazer esse monte de recorte aí, tá? E agora, para a segunda etapa, eu vou usar outra vez, já tem uns trabalhos e vídeos aí que eu vou deixar o card para vocês, que eu tô usando essa tinta da PVA da True Colors, elas são todas metálicas, né? Então eu peguei algumas da True Colors que eu tinha e algumas da Daiara, também todas metálicas, né? Então eu vou fazer o preenchimento das borboletas com essa tinta. Vamos lá comigo então. Então eu vou depositando a tinta, olha, direto, não faço mistura, não faço nada. Tem que fazer uma camada grossa, tá? Todas esses ovais que eu coloquei na borboleta, eu vou fazer desse tom aqui que eu gosto muito, o marsala dourado, ó. Então tem que carregar bem o pincel, ó, para não deixar aparecer a tela. E você pode carregar de tinta que ela não vai ultrapassar, porque o pretinho alto relevo não deixa. Daqui a pouco seca, ele desce tudo, fica todo plano. É só que a hora que a gente tá aplicando que ele fica mais alto relevo. Se você quiser também, você pode dar uma batidinha assim, para ele unificar mais, tá? E aqui é a hora que, se você quiser acertar o preto, deixar ele mais uniforme, você sobe um pouquinho, né, em cima aqui
margenzinha preta. Se ele saiu mais tortinho, você vai dando um acerto. Pronto, pintei todos os meinhos das asas. E agora o corpinho delas eu vou usar névoa azul da True Colors e vou usar o branco também perolado, tá? Para começar a pintar as asas da borboleta, eu vou usar então, olha, essa tinta PVA metálica da Daiara. E essa cor é chamada ouro rosado, que eu gosto muito. E eu quis fazer uma mistura com um pouquinho de água, ela tava muito grossa. Então, eu coloquei uma colher de sobremesa de água e dissolvi um pouco dessa tinta para ela ficar mais molinha, entendeu? Então, eu vou escolher alguns lugares e eu vou depositar a tinta, ó. Peguei esse pincel de virola redonda com a ponta mais chata, ó. E se eu perceber que tá muito aguado, eu vou dando mais uma camada. Aí você percebe como é legal ter feito esse contorno com a tinta 3D da Acrylex, né? Essa tinta dimensional, porque ela não passa do lugar, tá vendo, ó? Então, o importante é você pintar com ela em cima de uma bancada, de um balcão, de uma mesa, porque aí a tinta fica no lugar que a gente quer. Ó, e se você sujou ali, ó, como a tinta tá líquida, com o próprio dedo ou com um cotonete, você consegue tirar, se de repente passou um pouquinho por cima. Você pode pingar mesmo a tinta, ó, que ela vai devagarinho, você vai empurrando, ela ocupa espaço e não sai pra fora, tá vendo? E nessa etapa do trabalho, eu quis mudar um pouco os tons e escolhi esse tom de tinta acrílica, Acrylic Color da Talento. Vou deixar um card para vocês, onde eu fiz uma pintura bem legal usando só essa tinta, que ela é bem líquida, né? Então eu quis testar ela aqui também nessa etapa de preencher os quadradinhos para ver se a tinta dimensional segura essa tinta líquida. E se precisar da ajuda do pincel para chegar nos cantinhos também, não tem problema, é só chegar. E para a cabecinha das borboletas, né, eu vou usar, ó, a tinta também da Acrylic Color da Talento, preta metálica, tá? Black Gun. Então, essa parte de cima da asa da borboleta, eu vou usar essa tinta da Corfix metálica, ó. Ela chama, ó, ouro, tá? E ela é bem molinha, bem plástica, e mesmo que ela não tampe muito, eu gosto desse efeito. Então, para completar as asinhas das borboletas, eu vou usar o Old Rose da Acrylic Color, porque também é bem líquida e facilita o trabalho, tá bom? E por último, eu vou completar algum detalhezinho das pétalas que estão faltando com o verde turquesa também da Talento, da Acrylic Color, tá bom? E para completar alguns corpinhos das borboletas, eu ainda usei o Acrylic Color, né, branco, que ele é meio neonzinho, fica bem bonito. E depois de tudo pintado, aonde eu percebi que a tinta sujou um pouquinho, né, o relevo, eu vim com a permanente por cima, ó, e dei uma acertadinha, ó, tá? E com a caneta da Staedtler, eu não resisto, né, e fui fazendo então todos os meus arabescos dentro das cores claras da asa da borboleta. Tem hora que ela escapa um pouquinho, mas não tem importância, o efeito é bem legal. E com a pasta da Daiara, essa pasta é uma cera, né? Bem molinha e dourada. Então eu fui dando mais um acabamento aqui nessa parte de azul, que aí ela vai dar um efeito bem bonito, né? Já vou mostrar pra vocês já a finalização total desse nosso trabalho, tá bom? E aí então ficou pronto o nosso trabalho, né? Todos os arabescos e a finalização com a pasta dourada, né? Deu um efeito no fundo ali. E eu gostei bastante. Se tiver com vontade de praticar seus desenhos aí, olha lá, a borboleta muito fácil de fazer. O dourado da parte de cima realçou bastante, ó. E deu um efeito legal. Gostou? Achou que valeu a pena a ideia? Então curte, faz um comentário, pede alguma coisa que você tá com vontade de fazer. Eu experimento aqui pra você, tá bom? Beijo, até a próxima.